20 plantas que deixam o ar da casa mais fresco. Dona Marta sempre dizia que sua casa era um forno. Não no calor, mas no ar pesado. Parece que falta oxigênio aqui dentro, ela reclamava, abanando o rosto com um leque velho. Seu filho, Lucas, um rapaz de 25 anos que trabalhava em casa como designer, também sentia. Às vezes, depois de horas na frente do computador, a cabeça ficava zonza, como se o quarto sugasse toda a energia. Mãe, a gente precisa fazer alguma coisa, Lucas disse um dia, esfregando os olhos cansados. Já tentei tudo. Ventilador, ar-condicionado, até abrir a janela, mas o ar continua parado, Dona Marta respondeu, suspirando. Foi então que a vizinha Dona Rosa, uma senhora animada que adorava plantas, bateu na porta com um vaso na mão. Escutei vocês reclamando do ar. Achei que podiam gostar disso aqui, ela disse, mostrando uma samambaia verde e cheia de vida. Essa belezinha limpa o ar e ainda deixa a casa mais bonita. Lucas franziu a testa. Planta limpa ar? Como assim? Dona Rosa riu. É simples. As plantas respiram o ar ruim e soltam ar fresco. É como se fossem uns purificadores naturais. E tem várias que fazem isso melhor ainda. Dona Marta cruzou os braços, desconfiada. E funciona mesmo? Não é conversa de quem vende planta? Funciona sim. Dona Rosa garantiu. Eu tinha rinite, vivia com o nariz entupido. Depois que enchi a casa de plantas, melhorou. E olha que eu não sou a única. Tem até estudo que prova. Lucas ficou curioso. E quais são essas plantas mágicas? Dona Rosa não perdeu tempo. Pegou um papel velho no bolso e desenrolou. Anote aí, tem a espada de São Jorge, que é forte e aguenta até esquecimento de regar. A era, que é ótima para quem tem alergia. O lírio da paz, que além de bonito, tira cheiro ruim. E a jiboia, que cresce rápido e fica linda pendurada. Dona Marta pegou o papel e leu em voz alta. Palmeira bambu, clorofito, gérbera. Nossa, são tantas. São 20 no total, Dona Rosa completou. Cada uma ajuda de um jeito. Algumas tiram produtos químicos do ar, outras aumentam a umidade. E o melhor, dá para ter dentro de casa sem precisar de sol o dia todo. Lucas coçou a cabeça. Mas e se a gente matar todas? Eu não tenho muito jeito com planta. Ah, filho, planta é como bicho de estimação, Dona Rosa disse rindo. Algumas são mais fáceis, outras exigem mais cuidado. Mas eu ajudo. Posso até trazer umas mudinhas para vocês começarem. Dona Marta olhou para o filho, animada. E se a gente tentar? Pior que fica do jeito que está. Lucas sorriu. Tá bom. Vamos encher a casa de verde. Nos dias seguintes, Dona Rosa apareceu com sacolas cheias de vasos. Tinha de tudo. Uma aloe vera para queimaduras, um antúrio vermelho para dar cor, um ficus robusto para a sala. Até um cacto porque, segundo ela, até os mais durões ajudam. Essa aqui é a lança de São Jorge, Dona Rosa disse, colocando um vaso comprido no canto do quarto de Lucas. Ela é quase indestrutível. Se você esquecer de regar, ela não liga. E essa? Dona Marta apontou para uma planta com folhas largas e verdes. É a costela de Adão. Ela cresce para cima e fica linda perto da janela. Só não pode deixar no sol direto. Lucas pegou um vaso pequeno com folhas fininhas. E essa, Dona Rosa? Essa é a Era. Ela gosta de sombra e ajuda a tirar poeira do ar. Perfeita pro seu escritório. Dona Marta riu. Nossa, parece que a casa virou uma floresta. Mas não demorou muito para eles sentirem a diferença. O ar ficou mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível. Lucas não sentia mais aquela preguiça depois do almoço, e Dona Marta parou de reclamar do nariz entupido. Olha só, mãe. Lucas disse um dia, apontando para a jiboia que já tinha crescido bastante. Ela tá até fazendo sombra pra gente. Dona Marta passou a mão nas folhas da espada de São Jorge. É verdade. O ar tá diferente. Mais fresco, mais vivo. Dona Rosa, que tinha vindo visitar, sorriu. Eu não disse. As plantas são como amigos. Elas cuidam da gente sem a gente nem perceber. Lucas olhou ao redor, orgulhoso. E pensar que eu achava que planta era só enfeite. Enfeite que limpa o ar, dá vida e ainda deixa a casa mais bonita, Dona Marta completou, abraçando o filho. Com o tempo, a casa de Dona Marta e Lucas virou referência no bairro. Os vizinhos começaram a perguntar sobre as plantas e Dona Rosa, claro, não perdeu a chance de espalhar a ideia. Quer saber? Ela dizia para quem quisesse ouvir. Todo mundo devia ter pelo menos uma planta em casa. Não custa nada e o bem que faz é enorme. E assim, entre regas, folhas e risadas, a casa de Dona Marta deixou de ser um forno para se tornar um verdadeiro oásis. O ar ficou mais puro, os dias mais leves, e até as visitas ficavam mais tempo, como se o ambiente convidasse a ficar.
Lucas até fez uma lista das 20 plantas que eles tinham e pendurou na geladeira, para nunca mais esquecer. 1. Espada de São Jorge 2. Era 3. Lírio da Paz 4. Jiboia 5. Palmeira bambu 6. Clorofito 7. Gerbera 8. Aloe vera 9. Antúrio 10. Ficus 11. Cacto 12. Lança de São Jorge 13. Costela de Adão 14. Samambaia 15. Babosa 16. Crisântemo 17. Dracena 18. Azaleia 19. Orquídea 20. Alecrim. E aí, qual delas você vai levar para casa? Lucas perguntava para quem aparecia. Porque no fim das contas não era só sobre plantas. Era sobre respirar melhor, viver melhor e, quem sabe, fazer do mundo um lugar um pouquinho mais verde. A primeira a aceitar o desafio foi a vizinha do 302, Dona Marlene. Ela chegou com um vaso vazio e um sorriso tímido. Lucas, me ajuda. Quero uma que não dê trabalho. Tenho 2 gatos e eles comem tudo. Então a espada de São Jorge é perfeita. Ela é forte, sobrevive até no escuro e os gatos não gostam dela. Dona Marlene saiu feliz, prometendo voltar para mostrar como a planta tinha crescido. E voltou mesmo, 2 semanas depois com um bolo de cenoura e um vaso maior. Olha só, já tá dando broto. Depois foi a vez do Tiago, o cara da academia. Ele apareceu suado, ainda com a mochila nas costas. Cara, preciso de uma planta que aguente meu apartamento. Só tem sol de manhã e eu viajo toda semana. A Zamioculca. Essa aí é quase indestrutível. Só rega quando a terra tá seca. Tiago riu. Tipo eu, que só bebo água quando lembro. A notícia se espalhou. Logo, o prédio inteiro começou a encher de vasos. A síndica até sugeriu um dia de troca de mudas no salão de festas. Lucas e Camila organizaram tudo. Cada um levava uma planta que tinha sobrando e trocava por outra. Olha essa jiboia. Tá enorme, disse a Ana, do 501, segurando uma trepadeira cheia de folhas. Quer trocar pela minha aloe vera? Perguntou Pedro, do térreo. Minha mãe usa o gel para tudo. No fim da tarde, o salão parecia uma floresta. Até o seu João, o porteiro, levou um alecrim. Para temperar a comida, ele disse, orgulhoso. E para dar sorte. Lucas olhou ao redor e sorriu. Não era só o ar que estava diferente. As pessoas também. Conversavam mais, riam, dividiam dicas de cuidado. Aquele monte de planta tinha virado desculpa pra gente se conectar. Camila cutucou ele. E aí, qual vai ser a próxima missão? Sei lá, talvez ensinar a galera a fazer adubo caseiro. Ou montar um jardim na laje. Ou convencer o mercado da esquina a vender mudas. Os dois riram. O importante era que, planta por planta, o mundo ia ficando mais fácil de respirar. E mais difícil de esquecer que, no fim, tudo que a gente precisa tá bem ali, no verde, no ar, na conversa boa. Bora começar pelo adubo? Lucas perguntou, pegando um balde. Bora. Camila respondeu, já catando cascas de banana no lixo. Camila jogou as cascas no balde e limpou as mãos na calça. Mas tem que ser adubo de verdade, não só um monte de lixo fedendo. Lucas riu. Claro, a gente vai fazer certo. Primeiro, separa o que é orgânico. Cascas, borra de café, folhas secas. E o que não pode? Ela interrompeu. Nada de carne, óleo ou coisa com sal. Isso atrai bicho e estraga tudo. Camila fez uma careta. Que nojo. Imagina um rato no nosso adubo. Aí a gente vira notícia. Jovens tentam salvar o mundo e acabam criando uma praga urbana. Os dois caíram na gargalhada. Do outro lado do quintal, seu João, o vizinho, levantou a cabeça do banco. Que barulheira é essa? Tamo fazendo adubo, seu João. Lucas gritou. O velho franziu a testa. Adubo. Pra quê? Pra planta, ué. Pra crescer forte e limpar o ar. Seu João coçou a barba. E dá pra usar no meu pé de jasmim? Claro. Camila respondeu. Amanhã a gente te ensina. O velho sorriu, mostrando os dentes tortos. Então tá bom. Mas se fizer cheiro ruim, eu jogo fora. Combinado, Lucas disse, estendendo a mão. Seu João apertou, mas logo puxou a mão de volta. Eca, tá suja de terra. É o preço de salvar o planeta, seu João, Camila brincou. O sol já estava baixo quando eles terminaram de separar os restos. Camila olhou pro balde, depois pro quintal cheio de vasos. A gente podia fazer uma composteira maior. Tipo, pra todo mundo aqui do bairro usar. Lucas assentiu. E vender o adubo. Pra comprar mais mudas. Ou pra fazer um churrasco de comemoração. Ela completou rindo. Primeiro o adubo, depois o churrasco. Fechado. Eles lavaram as mãos na torneira do quintal. A água escorria pelos dedos, levando a terra embora. Mas não só a terra. Também um pouco daquela sensação de que juntos eles podiam fazer qualquer coisa.
Amanhã a gente começa cedo, Lucas disse, secando as mãos na camisa. Cedo tipo 6 da manhã? Camila fez uma careta. Tá com medo de acordar cedo? Medo não. Só preguiça. Então eu te acordo com café. Promete? Prometo. E assim, entre risos e planos, mais um dia terminava. Mas não qualquer dia. Um daqueles que a gente sabe que vai lembrar para sempre. Porque no fim não era só sobre plantas ou ar limpo. Era sobre pessoas. Sobre acordar cedo para fazer algo que importa. Sobre sujar as mãos e não se importar. E claro, sobre café de manhã. O sol ainda nem tinha pensado em nascer quando o despertador de Lucas apitou. Ele esfregou os olhos, bocejou e se espreguiçou. A cama rangeu baixinho. Camila? Chamou, cutucando o ombro dela. Ela resmungou algo incompreensível e puxou o cobertor até o queixo. Café, ele sussurrou como se fosse um feitiço. Os olhos dela se abriram um pouquinho. Tá quente? Ainda não. Mas já tá no fogo. Camila sentou devagar, os cabelos bagunçados. Você é um mentiroso. Café não faz milagre. Faz sim. Espera só. Ela arrastou os pés até a cozinha. O cheiro de café fresco já tomava o ar. Lucas tinha até colocado 2 xícaras na mesa, uma com leite e a outra pura, do jeito que ela gostava. Tá vendo? Ele disse orgulhoso. Camila tomou um gole e suspirou. Tá bom. Você ganhou. Do lado de fora, o céu começava a clarear. As plantas no quintal pareciam mais verdes, como se tivessem dormido bem e acordado prontas para o dia. E aí, por onde a gente começa? Camila perguntou, olhando para um monte de vasos e mudas. Primeiro, a gente separa as plantas que vão para dentro. Depois, a gente vê onde cada uma fica melhor. Tipo perto da janela ou no canto escuro. Isso. E a gente precisa de terra nova também. Camila pegou uma pá pequena. Então bora. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, só o barulho da terra caindo nos vasos. De vez em quando, um passava a mão na testa do outro, tirando sujeira. Olha essa samambaia, Camila disse, segurando uma folhagem cheia. Ela parece um cabelo de bruxa. Lucas riu. Bruxa boa. Ela limpa o ar, melhor que bruxa boa é bruxa útil. Eles colocaram a samambaia perto da janela da sala. Depois foi a vez da espada de São Jorge, que Lucas insistiu que ia espantar energia ruim. Energia ruim ou mosquito? Camila brincou. Os dois. Quando o sol já estava alto, a casa parecia outra. As plantas davam vida aos cantos, como se sempre tivessem estado ali. Ficou bom, Camila admitiu, olhando ao redor. Ficou melhor, Lucas corrigiu. Agora a gente só precisa não matar tudo. Isso é um desafio. Um desafio que a gente vai vencer. Camila sorriu. Com café de manhã? Sempre com café de manhã. E assim entre terra, risos e promessas, mais um dia começava. Um daqueles que a gente sabe que não vai esquecer. Porque no fim não era só sobre plantas. Era sobre começar o dia juntos. Sobre sujar as mãos e não ligar. E claro, sobre café. A primeira semana foi de aprendizado. Camila regou demais a samambaia, que começou a ficar com as folhas amareladas. Acho que ela tá se afogando, Lucas disse cutucando a terra molhada. Eu só queria ajudar. Camila suspirou, puxando o cabelo para trás. Tudo bem. A gente aprende. Ele pegou um copo vazio e fez um buraco no fundo. Olha, agora a água escorre. Menos é mais. Ela riu. Você virou especialista em 2 dias? Não. Só vi um vídeo no celular. Na segunda semana, o cheiro de terra fresca já fazia parte da casa. Até o gato, Miau, se interessou. Cheirou cada vaso, espirrou 2 vezes e decidiu que a jiboia era sua nova cama. Ele tá dormindo em cima da planta. Camila apontou rindo. Melhor que comer, Lucas resmungou. Lembra da vez que ele comeu o pé de alface da vizinha? Ah, não me lembra disso. No fim do mês, as plantas estavam firmes. A espada de São Jorge cresceu mais alta, a lavanda soltou um cheiro suave pela cozinha, e até o lírio da paz, que Camila achou que não ia sobreviver, abriu uma flor branca. Olha só. Ela mostrou para Lucas, orgulhosa. Eu disse que ia dar certo. Você disse que a gente ia matar tudo. Detalhes. Eles se sentaram no sofá com Miau no colo e o som da chuva batendo na janela. O ar parecia mais leve, como se as plantas tivessem limpado mais do que só o oxigênio. Sabe o que é engraçado? Camila falou, olhando para os vasos. A gente começou isso para melhorar o ar, mas acho que a gente é que tá respirando melhor. Lucas sorriu. É, a gente até briga menos. Não é verdade. É um pouco verdade. Ela cutucou ele com o pé. Tá bom, é um pouco verdade. Do lado de fora a chuva lavava a cidade. Dentro, a casa estava quentinha, cheia de verde e de risos. Miau ronronava. O café estava pronto.
E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentiram que tinham criado algo que não era só deles. Era da casa também. E então o celular de Lucas vibrou. Era uma mensagem da vizinha, Dona Rosa. Meninos, obrigada pelas dicas das plantas. Minha asma tá melhor. Vocês são uns amores. Camila leu por cima do ombro dele e sorriu. Viu? A gente já tá ajudando mais gente. Mas agora ela vai encher a casa de samambaias e ficar me chamando pra podar tudo. E você vai, né? Claro. Ela faz aquele bolo de fubá. Miau pulou do colo deles e foi cheirar um vaso de jiboia que tinha crescido pra todo lado. Lucas tentou puxar a planta de volta, mas o gato já estava enrolado nas folhas, se esfregando como se fosse dono do lugar. Esse bicho acha que é jardineiro, Camila riu. Ou o rei da selva. Eles ficaram quietos por um tempo, só ouvindo a chuva e o ronronar do gato. Até que Lucas quebrou o silêncio. E se a gente fizesse mais? Tipo, um guia simples para quem quer plantas em casa? Um guia? Tipo plantas para quem mata tudo. Com fotos, dicas de luz, água, e até os erros que a gente já cometeu. Camila pensou um pouco. Tá, mas a gente coloca uma foto do Miau no meio só para dar sorte. Fechado. E a gente pode chamar de Respire Fácil. Gostei. Mas só se a gente colocar no fim. Se a planta morrer, não é culpa sua. A gente também já matou umas 10. Lucas riu. Perfeito. A gente começa amanhã? Amanhã. Hoje a gente só curte o café e esse cheiro de terra molhada. Do lado de fora, a chuva começou a diminuir. Uma fresta de sol apareceu entre as nuvens, iluminando as folhas das plantas como se elas estivessem piscando para eles. Miau bocejou, se esticou e deitou no meio da sala como se dissesse, tá bom, podem continuar. Mas eu tô de olho. E assim, entre risos, café e um gato mandão, a casa ficou ainda mais viva. Não só por causa das plantas, mas porque de repente tinha um plano. E planos, mesmo pequenos, deixam tudo mais leve. A manhã seguinte chegou com cheiro de pão torrado e o barulho da chaleira assobiando. Lucas já estava na cozinha, desenhando um esboço do projeto num guardanapo. Olha só, disse ele mostrando o papel, a gente divide as plantas por cômodo. As que gostam de umidade no banheiro, as que limpam o ar na sala, e as que a gente não consegue matar nem com um furacão, completou Ana, rindo enquanto pegava uma xícara. Miau pulou na mesa, cheirou o desenho e deu uma patada nele. Tá vendo? Até o gato aprova, Lucas brincou. Eles saíram para comprar os vasos. A loja de plantas era um labirinto verde, cheia de cores e cheiros diferentes. Ana parou em frente a uma samambaia gigante. Essa aqui parece um monstro de filme de terror. Ela disse, cutucando as folhas. É perfeita pro banheiro. Adora vapor, explicou a vendedora, uma mulher de mãos verdes e sorriso fácil. Lucas apontou para um vaso pequeno com folhas roxas. E essa? Parece que veio de outro planeta. É uma tradescantia. Sobrevive até no escuro. E se você esquecer de regar, ela só fica meio murcha e depois volta, a vendedora riu. Ana suspirou. Acho que a gente precisa de uma dessas. No caminho de volta, o carro ficou cheio de folhas e terra. Miau miou do banco de trás como se dissesse, vocês estão exagerando. Relaxa, gato. A gente só tá levando um pouco de vida pra casa, Ana falou, coçando atrás da orelha dele. Quando chegaram, a sala já parecia outra. As plantas ocupavam cantos, prateleiras até o parapeito da janela. Algumas tinham folhas largas, outras fininhas, e uma até parecia um cacto, mas sem espinhos. Tá parecendo uma selva, Lucas disse, admirando. Melhor do que um museu, Ana respondeu, colocando uma violeta no criado mudo. Miau pulou no sofá e observou tudo com desconfiança. Depois, deitou em cima de um tapete de folhas caídas e fechou os olhos. Acho que ele aprovou, Lucas sussurrou. Ana sorriu. Ou só tá cansado de ver a gente fazendo bagunça. Eles se sentaram no chão, cercados pelas plantas novas. O sol da tarde entrava pela janela, pintando tudo de dourado. E agora? Lucas perguntou. Agora a gente espera, Ana respondeu. As plantas fazem o trabalho delas. A gente só precisa não esquecer de regar. E se a gente esquecer? Aí a gente compra outra. Ou assume que algumas coisas são mais fortes do que a gente. Lucas riu. Gostei dessa filosofia. Miau bocejou de novo, como se dissesse, finalmente vocês entenderam. E assim entre folhas, risos e um gato preguiçoso, a casa respirou diferente. Não era só o ar que estava mais limpo. Era como se tudo ali tivesse ganhado um pouco mais de cor.